Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 6. A gente está no Siman Kuf Samechet 168. Hoje a gente começa na Alachá 14. Para quem tem o livro, a gente está na página também 14. Então, página 14, Alachá, hoje 14, 15 e 16. Então, Bezat Hashem, a gente está continuando a falar sobre as leis de Patabá Bekisnim. Então, a gente vai falar sobre Patabá Bekisnim, quer dizer, é uma massa que, teoricamente, ela poderia ser Amotzi, mas tecnicamente ela vira Mezonot, e aí a gente trouxe que tem três opiniões. Qual é a definição dessa massa? Que a gente faz conforme as três opiniões. Então, uma opinião é o que é o recheado, outra opinião é o que a massa é doce ou o que é crocante. Então, por isso, eu falo Alachá 14, se a pessoa vai comer um bolo que é recheado com tâmaras, então a brachá dele é Boré Miné Mezonot. Então ele traz aqui, assim está no Zivchei Tzedek, a princípio essa alachá é óbvia, quer dizer, o bolo também é doce, então para a opinião que a massa é doce, ok, e também é recheado com tâmaras, que não tem nenhum motivo para não ser, então por isso a brachá dele é Boré Miné Mezonot. Agora, então isso é em relação a Alachá 14. Alachá 15, agora a gente vai avançar um pouquinho. Uma das opiniões que a gente falou, que é o que é a definição de Patabá Bekisnim, é quando é uma comida recheada. Quer dizer, a massa tem recheio, a gente falou de nozes, amêndoas, frutas, etc. Então ela vira Boré Miné Mezonot. Então, vem aqui na Alachá 15 e fala que é verdade isso, mas precisa uma condição. Qual é a condição? Que a massa tenha sido assada junto com o recheio. E aí, quer dizer, na hora que ele pôs a massa no forno para assar, ela já estava junto com o recheio, e aí ela foi assado, é tudo uma coisa só. E aí, agora, porém, se eu primeiro assei a massa, e depois eu coloquei o recheio e fechei, ele falou, isso não transforma a massa em Boré Miné Mezonot. Seria a mesma coisa que eu pegar uma fatia de pão e espalhar em cima dele peanut butter, que é o que está no livro, ou chocolate, doce de leite, seja lá o que for, a brachá é amotzi. Todo o negócio de ele ser recheado, não é quando, se eu pego um pão e eu faço um sanduíche, coloco ali frutas, etc., o pão continua amotzi. Todo o negócio que Patabá Bekistim, que a massa vira mezonot, quando ela é recheada, é quando ela foi assada junto com o recheio. Então, por isso, ele falou, quando você assa tudo junto, e aí a massa foi assada junto com o recheio, isso faz com que essa massa seja Boré Miné Mezonot. Agora, a gente tem que tomar muito, muito cuidado aqui. Por quê? Agora, essa é uma coisa que acaba se transformando em algo bem, como eu vou falar, problemático. Que o quê? Muitas vezes você tem a mesma comida, mas você tem duas maneiras de preparar. Por quê? Como a gente vai falar depois, Bezat Hashem, mais para frente, a brachá da pizza. Mas quando você vai fazer pizza, você pode abrir a massa, colocar o molho de tomate e o queijo em cima e enfiar tudo no forno. Ou você pode pré-assar a massa e depois você coloca o queijo e molho de tomate na massa que já foi pré-assada e ela já está meio que pronto. Aí ela assa um pouquinho mais e derrete o queijo, etc. E você fez a pizza. Quando você olha para a pizza, você não sabe de qual das duas maneiras ela foi feita. Então, quando a gente está falando aqui de comidas recheadas, então você tem a gente vai falar mais para frente sobre o sambusa, esfirra e etc. Se eu tenho alguma coisa que é uma massa recheada, com frutas e tudo, mas que a massa já foi pré-assada antes, e aí, de novo, quando a gente fala em massa, depende se, por ser recheado, a massa que já foi pré-assada não vira mezonot. Se ela já é mezonot, por ela ter outras coisas na receita dela e ser uma massa doce, ou se ela ficou dura e ela é crocante,
ou N outros motivos que a gente vai, Bezat Hashem, estudar ao longo desse siman, que faz ela virar mezonot, ela virá mezonot de qualquer jeito. Mas o fato de ser recheado não transforma essa massa em mezonot, a não ser que ela tenha sido assada no forno junto com o recheio. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com os pré-assados, porque aí, quer dizer, se eu tenho uma massa, que é farinha e água, massa motzi, e aí eu fui lá e pré-assei ela. Depois você pode colocar nela o que você quiser, é a motzi. É igual eu pegar um pão, como a gente falou antes. Se eu vou passar o doce de leite, agora o pão está doce. O pão está doce, é óbvio que está doce, porque está cheio de doce de leite. Mas o pão é pão. E aí a brachá dele é a motzi, ele não vira mezonot por causa disso. Então isso é a halachá 15. Agora, Bezat Hashem, a gente vai para a halachá 16. A halachá 16 é uma machloket bem importante e bem prática, que a gente na introdução já chegou a citar ela rapidamente. Então ele falou assim, continuando a falar sobre essa opinião do que é coisas recheadas. Tem uma machloket nos poskim, daqui a pouco, vou ler primeiro a halachá aqui, falar o que ela é, e depois da onde saiu isso no Shulchan Aruch, qual que é a machloket, como fica na prática. Então, fala, se eu tenho massa que foi feita recheada, mas ela foi recheada com coisas que normalmente você come durante a seudá, carne, peixe, queijo, etc. Então isso é machloket, se isso é considerado pataba bekisnim ou não. E aí, quer dizer, alguns poskim falam, é recheado, então é borei miné mezonot, igual a todas as outras coisas recheadas. Outros poskim falam, não, é recheado com esse tipo de... recheado que vira mezonot é quando é recheado com alguma coisa que é tipo sobremesa. Como os exemplos que a gente trouxe, nozes, amêndoas, mel, etc., que a pessoa usa como snack. Se ele fez uma massa recheada com carne, massa recheada com peixe, massa recheada com queijo, isso é parte integrante da seudá. E aí a brachá disso seria a motzi ou birkat hamazon. Então, e aí quer dizer, tem machloket nos poskim, mas a halachá é que se faz a motzi e birkat hamazon. Então, na nota, agora a gente vai começar do começo. Agora eu vou começar a nota 227, que tem aqui, mas antes de, quer dizer, entrar na nota, Bezat Hashem, vou ler aqui o Shulchan Aruch. E aí, a gente vai agora para o Shulchan Aruch lá no final do nosso siman. Última halachá do nosso siman, siman Kuf Samechet, halachá Yud Zayin, fala o Shulchan Aruch o seguinte, Pashtida, anefa betanur, bebasar ou dagim, ou bigvina. Se eu tenho pashtida é pastel, em português. Mas se eu tenho um pastel que foi assado no forno com carne, peixe ou queijo, ele faz a brachá de Hamotzi e Birkat Hamazon. Esse é o psak do Shulchan Aruch. E aqui a gente tem uma grande machloket nos poskim. Por quê? Todos os poskim perguntam, peraí, o Shulchan Aruch, no saif que a gente está agora, que é no Shulchan Aruch o saif Zayin, né? O Shulchan Aruch lá atrás escreveu que massa recheada, a brachá é borei miné mezonot. E aqui o Shulchan Aruch falou que pastel de queijo, pastel de carne, pastel de peixe, a brachá dele é a motzi lechem min haaretz. Então, pergunta, eu tenho uma contradição no Shulchan Aruch. O que eu faço com essa contradição? Então, esse é o problema que os poskim levantaram. E aí a gente tem nos poskim duas respostas principais. O Taz responde, e além do Taz, o Marikash, eles falam que, na verdade, não tem contradição no Shulchan Aruch. Aqui no Saif Yud Zayin, quando o Shulchan Aruch falou do pastel, fala o Taz, o Shulchan Aruch está se referindo que a pessoa vai comer a quantidade para fixar uma seudá. E aí, igual qualquer pataba bekisnim, ele tem que fazer a motzi birkat hamazon. Essa é a resposta do Taz. Aí ele falou assim, se ele for comer pequena quantidade, aí ele vai fazer borei miné mezonot. Mas já que ele está comendo aqui em grande quantidade, igual qualquer pataba bekisnim, que quando a pessoa come o shiur de kviut seudá, que a gente ainda
não explicou, Bezat Hashem, vai vir mais para frente nos próximos shiurim, mas qualquer pata babekisnim, quando a pessoa fixa uma seudá nele, ela precisa fazer a motzi birkat Hamazon, então a mesma coisa aqui, ele faz a motzi e birkat Hamazon. Então assim é a resposta do Taz. O Magen Avraham e o Shla Kadosh, eles resolveram esse problema de outra maneira. O que quer dizer eles resolveram esse problema de outra maneira? Ele falou, a contradição no Shulchan Aruch, na verdade, a resposta é outra. A resposta é que tem diferença o que é o recheio. Quando você recheia com frutas, alguma coisa doce, que normalmente você usa para comer na sobremesa, que são coisas que não fazem parte da seudá, isso transforma a massa em borei miné mezonot. Agora, se você recheia com carne, com queijo ou com peixe, que é a parte principal da seudá, o costume da pessoa é comer isso durante a seudá. Então, isso é considerado pão. Ele foi igual, durante a seudá eu como pão com a carne. Aqui eu coloquei a carne dentro da massa e comi, mas é a mesma coisa, isso é parte da seudá, e por isso é a motzi e por isso é a motzi birkat Hamazon. Essa é a resposta do Magen Avraham. Então o Magen Avraham fala, quando é recheado com amêndoas, nozes, mel, tâmaras, sei lá, alguma coisa dessas, aí eu considero isso mezonot. Mas quando é recheado com carne, queijo, peixe e coisas do gênero, aí a brachá, mesmo que é recheado, a brachá se mantém a motzi lechem minaretz. Essa é a resposta do Magen Avraham e do Shla Kadosh. E aí, quer dizer, a diferença entre eles é qual é a halachá quando ele vai comer uma quantidade pequena dessas comidas. De acordo com o Taz, a brachá rishonah é borei miné mezonot. Quer dizer, ele vai comer um lahmadin, um pastel de queijo. Então, a brachá, de acordo com o Taz, a brachá é borei miné mezonot. De acordo com o Magen Avraham, a brachá é a motzi lechem minaretz, é recheado com queijo, é recheado com carne, a brachá é a motzi lechem minaretz. Sobre pastel, a gente vai falar no fim da nota um pouquinho diferente, mas, bom, por enquanto, fica aqui a brachá é justamente, ele falou, de acordo com o Taz, é borei miné mezonot, de acordo com o Magen Avraham, é a motzi lechem minaretz. Então, alachá lemaaseh, o Mishnah Berurah trouxe alachá conforme o Magen Avraham. E aí no Biur alachá, o Mishnah Berurah traz primeiro alguns rishonim, que mashma conforme o Magen Avraham, e o Mishnah Berurah também trouxe que apesar de que alguns achronim que tentaram trazer uma prova para o Taz, o Mishnah Berurah ali no Biur alachá, ele derruba essa prova. Então a gente vê que o psak do Mishnah Berurah vai de acordo com o Magen Avraham. Por outro lado, o Ben Ish Chai, Parashat Pinchas, alachá 20, ele possui conforme o Taz. Ele não explica por quê, mas ele possui conforme o Taz. Daqui a pouco a gente vai ver que, a princípio, a explicação do Ben Ish Chai é, porque eu falo aqui, Safek Brachot Laken, igual a gente falou na introdução, aí o Shulchan Aruch falou, olha, na dúvida faz mezonot. Então aqui também, na dúvida, eu tenho machloket o Taz, eu tenho machloket o Magen Avraham, na dúvida faz borei miné mezonot. Então, a princípio, esse é o psak do Ben Ish Chai. Porém, o Rav Ovadia Yosef, no Alichot Olam, que é o livro dele com comentários sobre o Ben Ish Chai, e também no Chazon Ovadia e Alachot Brachot, ele traz várias provas para provar conforme a posição do Magen Avraham, que a brachá do pastel, e a brachá da pastidá aqui, o negócio, coisas recheadas com carne, queijo ou peixe, a brachá seria a motzi lechem minaretz. Então ele trouxe algumas provas até de Kadmonim, etc., e ele traz prova que parece do Remá, que o Remá entendeu o Shulchan Aruch igual o Magen Avraham. Então por isso fala o Rav Ovadia Yosef que a halachá é conforme o Magen Avraham. A gente ainda vai falar sobre isso um pouquinho, mas essa é a conclusão do Rav Ovadia Yosef. Assim também está no livro Pri Tzadik do Rav Shaul Katzin, que a halachá é conforme o Magen Avraham.
E aí, por isso, se eu tenho uma massa feita, massa que, pela massa em si, ela seria... pela massa em si, ela seria Motzi Lechem Minaretz. E o motivo que eu quero transformar ela em Borei Minim Mezonot é por causa do recheio. Se o recheio é de carne, ou queijo, ou peixe, a gente mantém a Motzi Lechem Minaretz. A não ser que, e aí isso é um adendo importante, que está aqui também no final da Halachá, se na própria massa ele coloca outras coisas. Então, por exemplo, que é comum na esfirra, né, no lahmacun, você colocar né, que é aqui no Brasil a gente usa tamarindo, em Israel eles usam limão ou suco de tâmara, etc. Isso acaba penetrando na massa e deixando a massa doce. Então, aí, por causa da massa, esquece o recheado. Recheado de carne, a gente falou para o saco do Rav Ovadia Yosef, que é a Motzi Lechem Minaretz. Mas se eu uso outros ingredientes, de modo que eles penetram na massa antes de eu assar a massa, aí isso mantém o Borei Minim Mezonot e ala Michia. Então, quer dizer, se tiver esses ingredientes na massa, por isso a massa se torna Mezonot, a massa é Mezonot. Mas se não, o Rav Ovadia Yosef Posek, que a Halachá é que é a Motzi Lechem Minaretz. Só que, a princípio, a gente tem uma pergunta forte para esse psak do Rav Ovadia Yosef. Por quê? Por mais que a linguagem do Shulchan Aruch, e não só a linguagem do Shulchan Aruch, mas quer dizer, quando a gente olha os poskim, faz mais sentido a resposta do Magen Avraham, até porque, de acordo com o Taz, qual que é o Hidush do Shulchan Aruch? Que existe Kviut Seudá, a gente já sabe isso, está na Gemara, o próprio Shulchan Aruch já escreveu no Saif Vav, que existe Kviut Seudá. Então, o que ele veio falar? Olha, Brachá Motzi Lechem Minaretz, de acordo com o Taz. Mas, bom, essa é a resposta do Taz. Mas a pergunta é, se, de acordo com o Magen Avraham, eu tenho que fazer a Motzi e Birkat Hamazon, e de acordo com o Taz, eu tenho que fazer Borei Minim Mezonot e ala Michia, a postura correta, num caso de Safek Brachot, era falar que é Mezonot, porque como a gente falou na introdução, Mezonot serve para todas as massas, até para todas as comidas, menos água e sal, mas principalmente massas, e ala Michia serve no lugar de Birkat Hamazon. Então, se eu estou na dúvida, o Magen Avraham manda fazer a Motzi e Birkat Hamazon. O Taz manda fazer Mezonot e ala Michia. Por que eu vou mandar fazer Birkat Hamazon, que são 4 brachot? Eu arrisco fazer 4 brachot, levar lá. Se eu posso mandar ele fazer ala Michia, que é uma brachá só. Então, e aí, a princípio, a regra de Safek Brachot Lakel me diria para mandar fazer aqui Mezonot. E como a gente falou antes, parece que essa é a lógica por trás do psak do Ben Ish Chai e do Kaf HaChaim, que pascu conforme o Taz, que eu diria aqui, Safek Brachot Lakel, mesmo contra mesmo contra o Shulchan Aruch. E aí a verdade é que no livro Kol Eliyahu, ele traz que ele perguntou isso, essa exata questão, contra o psak do Rav Ovadia Yosef e do Rav Ben Zion Abba Shaul, que também passa conforme o Rav Ovadia Yosef, que o pastel aqui é a Motzi Lechem Minaretz. E a verdade, o próprio Rav Ovadia Yosef trouxe esse argumento para discutir com o livro Birkat Hashem em relação a qual que é a postura para halot doces, que a gente vai falar Bezat Hashem sobre elas mais para frente. Ele trouxe esse argumento, olha, tem machlok nos poskim, Safek Brachot Lakel, você tem que falar Mezonot, ela Michia. Então por que ele mesmo não fala isso aqui? Isso também é o que o Rav David Yosef escreve, que ele fala, olha, apesar de que é verdade que a interpretação do Shulchan Aruch, conforme o Magen Avraham, é mais correta. Ele falou, mas tem Rishonim que falam igual o Taz. E já que tem Rishonim que falam igual o Taz, ele falou, se eu fazer o Birkat Hamazon, eu estou fazendo 4 brachot. Se eu fizer ala Michia, vou fazer uma brachá só, então eu deveria fazer uma brachá só. Então eu deveria falar Safek Brachot Lakel, porque mesmo que eu falar que a opinião do Shulchan Aruch é conforme o Magen Avraham, tem machloket, e tem gente que fala igual o Taz. Então eu deveria falar aqui, Safek Brachot Lakel. O Rav David Yosef
fala que ele foi e perguntou essa pergunta para o pai dele, o Rav Ovadia Yosef. E aí o Rav Ovadia Yosef falou, olha, não tem dúvida que a interpretação do Magen Avraham é a interpretação correta do Shulchan Aruch. E por isso ele falou, mesmo que a gente normalmente fala Safek Brachot Lakel, aqui a gente não fala Safek Brachot Lakel. E também o Or LeTzion, ele falou que, olha, apesar de que o Taz fala o que ele fala, e o Ben Ish Chai se apoiou no Taz, mas ele falou, a gente está convicto de que a interpretação correta do Shulchan Aruch é conforme o Magen Avraham, e por isso eu não preciso falar Safek Brachot Leakel. Para aliar a isso, está trazido também que o costume, assim o Rav Shebar, da Argentina, no chute dele, o Yitzhak Eranen, ele traz que o costume era fazer a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz nessas comidas. Então ele falou, aqui eu tenho também o psak do Shulchan Aruch, também o costume, por isso eu não falo Safek Brachot Leakel. Porém, a conclusão do Alachá Brurá, ele falou, olha, Alachá, o Rav Ovadia Yosef falou o que ele falou. Mas se a pessoa quer latzet edei kol hashitot, o ideal é que ela evite comer esse tipo de comida, a não ser quando ele está comendo pão. Que aí ele faz a motzi lechem min haaretz, faz a brachá, faz a motzi lechem min haaretz no pão, come, faz birkat hamazon no pão, e aí o pastel, sambusak, etc., ele come durante a seudá. Ou, outra solução que também serve é que ele coma o shiur de kviut seudá, que aí ele pode fazer a motzi e birkat hamazon para todas as opiniões, inclusive a opinião do Taz. E aí traz o Rav David Yosef que em relação a isso é suficiente ele comer a quantidade de 3 ovos, que seria o equivalente a 162 gramas, para fazer o Birkat Hamazon. Por mais que quando a gente estudar o que é Kviut Seudá, a gente vai ver que tem mais isso, que a halakha, normalmente a quantidade é maior, mas já que a partir dessa quantidade, já tem opiniões que falam que isso se chama Kviut Seudá, e aqui tem poskim que falam que de qualquer jeito é a Motzi Birkat Hamazon, então com as duas coisas juntas é suficiente comer 3 beitzim, 162 gramas, isso já é considerado shiur de Kviut Seudá. Mas como a gente falou antes, o Rav Ovadia Yosef, o psak dele é conforme o psak dele é conforme o Magen Avraham, ele fala isso é a motzi. Ele falou pastel, coisa, a motzi birkat hamazon. É como a gente estava falando, então, além de que a interpretação correta do Shulchan Aruch parece que é conforme o Magen Avraham, assim a posição do Rav Ovadia Yosef, ele trouxe que o minhag é fazer a motzi. Assim o Rav Shebar traz no chute dele, que ele traz o Rav Moshe Mizrahi, que era Rav Beidin de Alepo, falou que o costume em Halab era fazer a motzi birkat hamazon lachmajin. E aí ele falou, já que além do psak do Shulchan Aruch, eu tenho também o costume, por isso a gente não fala safek brachot leakel em relação contra o costume. E aí, quer dizer, e esse é o motivo que o Rav Ovadia Yosef não quis voltar atrás de falar o psak dele, que aqui é a motzi birkat hamazon. Então, em relação ao sambusak, então, a princípio, segue a mesma lógica. O quê? Que é farinha, queijo, recheado, é recheado com queijo, então a motzi e birkat hamazon. Só que aí aqui a gente tem que ver, vale para carne também, mas estou falando isso porque no leite, que é o comum, tem uma diferença se o pastel é assado, como até a linguagem do Shulchan Aruch, ele falou, pastidá, cadê aqui? Pastidá anefe betanur, se o pastel foi assado no forno, aí ele é a motzi e birkat hamazon, esse é conforme o Magen Avraham. Mas se o pastel é frito no óleo, aí é outra história. Quando o pastel é frito, o fato de fazer frito transforma a massa de amotzi para mezonot, como a gente, Bezat Hashem, vai falar mais sobre isso mais para frente, mas por isso. Então, pastel de queijo frito, amotzi birkat hamazon. Se ele é feito, quer dizer, feito frito na frigideira com óleo, etc., ele é amotzi birkat hamazon. Se ele é assado,
aí ele desculpa, frito é mezonot alamichia, que ele perde a brachá de Hamotzi. Então, como a gente vai falar, Bezat Hashem, sobre isso no Halakha 45? Ainda tem show para lá, mas a gente vai falar lá sobre isso. Assado no forno, aí que é a machloket aqui, e a brachá, Hamotzi e Birkat Hamazon. Então, resumindo, recheado com carne, queijo, peixe, Halakha é que se faz nele Hamotzi e Birkat Hamazon, mas sempre que a massa seja Hamotzi. Se a própria massa é doce, ou se a massa é crocante, ou se, como a gente falou, ele misturou na receita ali, antes de assar, suco de tamarindo, ou suco de romã, alguma coisa assim, que a massa absorve, isso transforma a massa em doce, aí ele vai fazer mezonot e alamichia por causa da massa. Quer dizer, por mais que o recheado aqui não serve, que a gente fala alachá conforme Magen Avraham, mas a massa é um motivo para ele fazer mezonot e alamichia. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch.